Eu queria falar sobre uma vida simples, porque eu não sei se você sabe, a vida cristã é uma vida simples. Você acredita que a vida cristã é uma vida simples? Simples de viver, mas as pessoas não conseguem ver essa simplicidade, infelizmente, né? Na verdade, ela é simples de viver, ela é simples de entender e muito simples de desfrutar. Mas muitas vezes, como ela é tão simples, que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Não, será que realmente é só isso mesmo? Será que é graça mesmo? Será que realmente é fácil? Que eu vou prosperar? Será que realmente... E aí o que acontece? Ela é tão simples para mim e para você às vezes, que a gente quer ter revelação da revelação, das profundezas. E nessa hora, quando o diabo vem muitas vezes, coloca groselha, e muitas vezes você complica aquilo que é simples. Você quer trazer complexidade para uma coisa que não existe complexidade. É simples, a palavra de Deus fala que você era um pecador, que você não tem condições de pagar pela sua eternidade. A palavra de Deus fala que Jesus, ele enviou o seu Filho não tendo pecado nenhum, e morreu para que você tenha e possa viver a vida eterna. E antes de você chegar na vida eterna, você pode, como o pastor Wilson falou aqui, deve desfrutar do melhor dessa terra. É simples, mas a gente quer desmificar, quer complexar, não existe, né? É simples, e eu gostaria de compartilhar isso, porque quando você entende a simplicidade da vida cristã, e quando você percebe que na verdade quem complica não é o Senhor, nós que complicamos. Alguém conhece gente complicada? Você está lá explicando para a pessoa ela faz o esforço para não entender. Alguém conhece gente assim? Ela faz de tudo para complicar um negócio que é simples. Esses dias eu fui conversar com o pastor, conversa com as ovelhas. Eu fui conversar com uma pessoa, senti falta dela num dos eventos, e eu liguei para ela, falei assim: eu estou sentindo falta de você, é membro de célula. Ai, pastor, eu estou desmotivado. Ele falou assim: mas por que você está desmotivado? Ah, pastor, aí eu vou desistir disso. Começou a falar que estava desistindo. Eu falei: não desiste não. O desânimo até eu entendo, mas desistir não é de Deus não. Quem põe a mão no arado não olha para trás não. Eu falei: vamos conversar. Eu fui conversar com ele. Aí quando eu fui conversar com ele, ele sentou, eu levei ele para tomar um chai latte. Sou chique, chai latte. Ele não tomou isso, porque ele não toma isso. Um dia eu vou convidar você para tomar um chai latte. Gostoso, muito bom. Aí ele chegou, sentou na minha frente e começou a falar lá para mim: pastor, você não sabe, o devorador está devorando as minhas finanças, o devorador está comendo as minhas... Eu falei: meu, misericórdia, se você sabe o que é o devorador, é mais fácil. Quando você conhece, quando você identifica que é o devorador, eu comecei a explicar para ele: meu irmão, não existe negócio de devorador. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele começou a falar que ele estava trazendo prejuízo. Ele ainda falou assim: pastor, eu estou até com vergonha de conversar com o senhor, porque eu não oferto na igreja, e o senhor está aqui conversando comigo. Então você percebe que ele começou a trazer umas complicações, e ele não conseguia nem frequentar a vida da igreja, porque ele começou a colocar coisas que não existem. Eu falei assim: meu irmão, não existe devorador na sua vida não. E não existe também, eu acho que é o que você ganha 2 e gasta 3. Não tem devorador aí. É uma conta simples. Se você ganha 2, você gasta 2, você vai ver no aperto. Agora, se você ganhar 2 e gastar 3, você vai passar, e não é devorador não. Então você percebe que muitas vezes nós complicamos aquilo que é simples. E a vida cristã, meus irmãos, é simples. E quando você desfruta dessa simplicidade, você desfruta da vida de Deus, do melhor dessa terra ainda vivo, antes de chegar na eternidade, que é muito melhor do que a gente está vivendo aqui. E desfrutar. Eu queria ler João capítulo 7, que é mais fácil de nós compreendermos. João capítulo 7, verso 37. É um texto muito famoso. É um texto tão simples que você não consegue entender. É tão simples. Ele é tão simples que a gente fica assim: não é possível. Não é verdade um negócio desse. E aí a gente quer trazer uma complexidade. Não, preciso ter revelação para entender. Olha só: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado por Jesus,
porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Meus irmãos, olha o que Jesus está. Não é simples. Você consegue explicar um negócio desse? Se eu ler para minha filha de 8 anos, lê isso e me explica. Com mímica ainda. Ela vai lá, pega um copo, vai lá no filtro e bebe. Explicou o versículo, não é isso? O que ele está falando? Aí consegue, o filtro ali é Jesus. O que ele está falando? Você está em sede, você vai até o filtro, pega a água e bebe. Precisa pagar alguma coisa? Não. Você precisa só ir lá no filtro. Então você percebe que é simples aqui. Simples, se qualquer um. É interessante que Jesus usa aqui um elemento que na verdade todo mundo precisa. Você pode ser ateu, não ser ateu, crente, não crente, gordo, magro, ser uma pessoa ignorante, muito inteligente, rico, pobre. Você pode ter um nível de deficiência, não ter deficiência, não importa, você precisa disso. E é interessante que ele fala aqui de um elemento que todos precisam, até os animais irracionais. Para você frutificar, para você crescer, você precisa disso. Aí ele pega e ele fala, porque é um elemento, eu não sei se você sabe, 3 dias que você fica sem beber água, você vai morrer. Fala que nós não conseguimos ficar 3 dias sem água. Você pode ficar sem comer alguns dias, mas 3 dias sem água você não consegue viver. Mas antes de você morrer, se você ficar sem água, antes de acontecer alguma coisa, existem sintomas, e esses sintomas às vezes até irreversíveis sobre a sua vida. E Jesus ele fala, quem tem sede vem a mim e beba. Então o Senhor está falando, primeiro que, eu não sei se você sabe quais são os sinais daqueles que não bebem água. Quem já sabe o que acontece quem não bebe água? Sim ou não? Eu sei, mas não bebo. Esse é o pior. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Quem geralmente não bebe água, geralmente fica cansado. Geralmente quem fica cansado. O fato de você não beber água. Um dos sintomas da falta de água no seu corpo é o cansaço. Um dos sintomas da falta de água na sua vida e na minha vida, geralmente você fica com a pele seca, pele opaca, a boca seca. O cara já é feio, ainda fica sem beber água, fica mais feio ainda. Porque não bebe água. Coisa simples, não precisa pagar nada. Outros sintomas que acontecem quem não bebe água, além de doenças. Então, você pode trazer diabetes, colesterol alto. E tem um outro sintoma, eu não sei se você sabe, uma pessoa que geralmente não bebe água, ela é uma pessoa compulsiva para a questão de comida. Ela come muito, só pelo fato de não comer água. E aí o que acontece? Você percebe que a pessoa engorda, não é porque ela tem fome, ela engorda porque na verdade ela tem sede. E como ela não tem o costume de beber água, o que ela vai comer? Ela vai comer comida. Então você percebe que são sintomas. Mas o Senhor Jesus ele fala, mas se você tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim e beba. E se você crer, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você percebe que ele pega um elemento simples, uma situação simples, para mostrar para mim e para você, que a vida cristã é simples. Quando você entende essa simplicidade, e você tira do lado aquelas coisas que complicam a sua vida, você vai desfrutar do melhor de Deus. Porque o que ele está falando? Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando que você vai ser uma bênção, e as pessoas ao seu redor também vão ser abençoados. Por conta do quê? Da vida de Deus. Mas eu gostaria aqui de falar desse versículo aqui. Primeira coisa que Jesus fala. Primeiro, que só vai ser saciado, primeiro, quem procurar Jesus. O que ele está falando aqui? Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está falando a mim. Eu sei que tem pessoas que quando ficam com sede, em vez de beber água, toma Coca-Cola. Em vez de tomar água, toma cerveja, não sei. Eu não estou criticando ninguém. Eu quando estou com sede, eu tomo café. Eu não sei se faz mal ou se faz bem. Mas por que eu estou falando isso? Jesus está falando, quem tem sede, vem a mim e beba. Meus irmãos, nós precisamos entender que é simples assim. Por exemplo, a primeira porta de entrada na vida cristã é o que é? É sede. O que é sede aqui? Sede aqui é falta de vida. Sede aqui fala de desidratação. Sede aqui fala de uma insatisfação que precisa ser suprida. Não existe um homem na terra que consiga viver sem beber água. Uma pessoa sem água, ela fica irritada, ela fica depressiva, fica angustiada, com raiva, ansiosa, sentimentos descontrolados, simplesmente pela falta de água. Aí o que acontece com todos esses sintomas? Você transfere. Imagina uma pessoa sem água dentro da sua casa, que é o seu caso. Imagina o seu marido sem água.
Imagina a sua esposa e seus filhos. É um ambiente muito ruim, é um ambiente desagradável, um ambiente pesado. E aí Jesus está falando, se você tem, sei que ele está falando, se você está com um desses sintomas, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Então nós precisamos entender. E outra coisa que ele fala, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer conforme as escrituras, do seu interior fluirá o quê? Rios do quê? Então você percebe o que ele está falando, o que vai fluir do seu interior? Vida. O que acontece quando não sai vida de você? É uma coisa, uma fonte jorrando água. Se a fonte parar de jorrar água, digamos que tem uma fonte aqui jorrar água, de repente a fonte para, tem um negócio aqui, saindo água por aqui, sabe? Saindo água por aqui, e para de cair água. Teoricamente vai ter um poço de água aqui, certo? Porque parou de jorrar. O que vai ser esse poço de água? Ela vai ser um foco do quê? De dengue. O que é dengue? Provavelmente é um bicho que vai te gerar doença e possivelmente vai te levar a óbito. Por quê? Porque onde não há vida, há morte. Então, se a vida do Senhor não flui, não jorra água aí no seu interior, você pode ter certeza, não tem alegria na sua vida, não tem prazer, não tem satisfação, não tem descanso e por aí vai. Porque o que traz é o que? É vida. Então o que ele está falando? Do seu interior vai fluir vida. Então a vida cristã é simples, mas há um sintoma de que a vida cristã não está indo bem. Qual? É quando quando não flui vida. E qual que é o sintoma de quando não flui vida? Morte. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, é só procurando Jesus que nós vamos saciar a nossa sede. A outra coisa que ele falou aqui, quem crer em mim. O que é crer em mim? Quem crer em mim, como as escrituras dizem. Como que as escrituras dizem? Que nós precisamos crer sem confiar. Crer e confiar. Precisamos ter fé. Então, na verdade, o que ele está falando aqui, que na verdade nós precisamos crer e confiar que as coisas vão acontecer. Porque o ato da pessoa vir quando está com sede, ela vem porque na verdade ela está com sede. Então, por exemplo, nós tivemos 2 encontros esse semestre poderosos, mas muitas pessoas foram para esse encontro, não é porque eles queriam Deus, é porque eles estavam com sede. Então você pede para uma pessoa que está desesperada, eu não sei se você sabe, uma pessoa que está faminta, sedenta, com fome, ela quer fazer de tudo na verdade para tirar aquela sede, para tirar aquela fome. Alguém já já tentou vir do seu trabalho para casa, com vontade de ir no banheiro, e acha que tipo, é 10 minutos, eu vou lá, eu faço em casa, aí de repente aconteceu um trânsito, fica meia hora lá parado no carro, e você desesperado para ir no banheiro. Você está pensando na célula nessa hora, você está pensando na vida de Deus, você está pensando no vaso sanitário. Porque o que acontece? Um dos sintomas de pessoa que está desidratada, você perde o poder cognitivo, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar. Na verdade, o seu objetivo é tirar aquele sentimento de frieza, aquele sentimento de vazio. Isso é desespero. Então muitas pessoas vão para o encontro porque elas são desesperadas. Eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança no meu casamento, eu quero mudança, eu não aceito o jeito que está. Então muitas pessoas vão para o encontro, aceitam uma oração por conta do desespero. Eu quero mudança nessa área da minha vida. Mas o que acontece? Aí chega o segundo passo, porque Jesus fala: todos que virem a Jesus com sede, terá sua sede suprida no Senhor. Você será satisfeito pelo Senhor, mas permanecer e nunca mais ter sede, porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, é uma coisa meia depressiva. Você viver com um pai do manancial de águas vivas e ter sede, porque o fato de você ter sede já é sintoma de que está desidratado. Quem conhece médico sabe, ele fala assim: não, você não tem que ter, você não pode ficar com sede, porque o sede é porque você já está desidratado. Alguém já colocou no celular aqueles aplicativos? Tomar água 1 em 1 hora, em um copo, chega uma hora que irrita, né? Você joga o celular, não quero mais tomar essas coisas e tal. Mas por quê? Porque não faz bem para o corpo você ficar com sede. Então, o que ele está falando? Mas se você tem sede, vai a Jesus que você bebe. Aí depois ele fala no segundo nível: você precisa crer em mim segundo as escrituras. O que é crer? O que eu fiz por você. Você não tem condição de pagar o alto preço, eu paguei o alto preço por você, para que você seja próspero, para que você cresça. Eu te dei uma nova família, e tudo vai acontecer quando você estiver inserido nessa nova família. Então você percebe que a vida cristã é outra coisa. É o que ele fala também:
Quem crer, crer o quê? Em Jesus, do seu interior fluirão o quê? Rios. O que é rios aqui, meus irmãos? O que ele está falando? Existe uma fonte, e dessa fonte será liberada vários rios. O que isso que fala? Isso fala de todas as áreas da sua vida, porque existem áreas da sua vida que o rio flui, mas tem outras áreas da sua vida que o rio não flui. Mas o que o Senhor fala? Quem crer em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Rios. Então, na verdade, todas as áreas da sua vida, o rio de Deus precisa fluir. Então você precisa identificar áreas da sua vida que não flui. Tem pessoas aqui que o casamento é uma maravilha, mas a vida profissional é uma lástima. Tem pessoas aqui que financeiramente está muito bem, mas a vida profissional está degringolando. Tem pessoas aqui que o casamento, a vida profissional é uma lástima, mas a pessoa que quer liderar e tem medo, problemas emocionais, tem questões de saúde. Então você percebe o que ele fala? Que todas as áreas da sua vida, eles precisam fluir. Todas as áreas da sua vida precisam ter vida. Então você percebe que aqui a questão é simples. Tem área da sua vida que não produz vida. Se não produz vida é porque tem morte. E por que tem morte? Porque de alguma forma, um dia, a vida parou de fluir. É isso que ele falou: quem crer em mim, conforme as Escrituras, em outras palavras, seu casamento, sua vida financeira, sua vida profissional, seu empreendimento, saúde, seus alvos, todos vão fluir, todos vão ter vida. E o terceiro, o que ele fala? Manter a fonte. Eu não lembro quem assistiu aquele filme, eu falei aqui de manhã. É um filme evangélico antigo, de um cara que era bombeiro, brigando com a esposa, prova de fogo, isso aí. E tem uma parte lá no filme, que ele pega, ele começa a falar do casamento. Eu acho que é esse filme. Ele fala assim do casamento: olha, depois que você casa, é como você estivesse entrando numa faculdade. Mas antes de você casar, ficar noivo, é como se você estivesse entrando na faculdade. Mas depois que você casa, é como se você estivesse entrando no MBA. Em outras palavras, a vida cristã é crescente. Não tem esse negócio de você casar, acabou, não. Depois que você casar, você precisa melhorar, porque já é uma expectativa muito grande para você casar. Mas depois do casamento você precisa aumentar, porque tudo que é de Deus é pequeno, mas cresce. Não existe nenhuma área da sua vida que ela vai ficar do mesmo tamanho depois de anos na sua vida. Se existe alguma área da sua vida que ela está do mesmo tamanho, se comparado ao ano passado, a anos anteriores, é porque tem morte aí, não tem vida. Porque vida, ela leva crescimento, vida leva frutificação, vida leva alegria, vida traz paz, traz tudo isso. Então, se isso não acontece, por isso que eu fiz 13 anos de casado. 13 anos de casado, eu comemorei terça-feira com a Eloá. Eu não sei. Está amarrado. 13 anos, por isso aqui, 13 anos. Um dos sintomas da falta da vida é você comer o pior em detrimento do melhor quando você está com muita fome. Quando você está com sede e quer saciar a sua sede em outra coisa, você vai trazer coisas muito ruins para a sua vida. E aí foi o aniversário de casamento comigo, com a Eloá. Eu fui 13 anos de casado, e eu fui num restaurante grego com ela, chique. E eu sei que tem um momento lá no restaurante que você quebra até prato. Quebra prato, impressionante. Eu falei, meu Deus, depois você paga os pratos que você quebrou, não é de graça não. Mas falou que é uma cultura dos gregos, e depois que comer, quebra. Aí eles vão lá na mesa, lá, vocês querem quebrar o prato, você pega dois e quebra lá o prato lá. Desse jeito, recomendo, é muito bom. Mas eu cheguei lá no restaurante, meus irmãos, com muita fome. Muita fome. Muita fome. Eu não sei se você sabe, é muito ruim quando você tem muita fome e você está longe de casa. É muito ruim quando você está com muita sede e está longe da célula. É muito ruim quando você está com muita fome e está longe da igreja e está longe dos irmãos. E aí quando eu cheguei no restaurante grego, eu estava com tanta fome, o cara falou assim, olha, ele falou lá os pratos lá, né? Uns nomes lá. Eu falei, quanto tempo demora para passar esse prato? 40 minutos. Não, 40 minutos eu não espero não. Qual que é o mais rápido? Eu estava com muita fome. Aí o mais rápido era as entradas. Eu me vi 3 entradas então. A Eloá também estava com muita fome. E depois eu fui para casa, sabe aquele sentimento? Poxa, eu fui comemorar o aniversário de casamento com a minha esposa e poderia ter comido o melhor prato do restaurante. Mas eu estava com fome na hora errada. Eu não tive paciência. Lembra que eu falei para você? Quando você está com fome, você está com sede, você está desesperado,
Isso afeta o seu poder cognitivo, você não pensa. A sua preocupação não é no seu futuro, a sua preocupação é satisfazer uma necessidade básica. E eu falei, nossa, nunca mais volto nesse restaurante. Aí eu comi lá no restaurante, era um queijo com alface, cebola ali, mas com nome grego. Pão com vinagrete, mas com nome grego. Mas por quê? Porque eu estava com tanta fome que eu não tive paciência de esperar para comer o melhor. Por que eu estou falando isso? Outro dos aspectos aqui que nós precisamos entender é que é você que é responsável por manter a vida de Deus dentro de você. O terceiro aspecto aqui é manter a fonte sempre jorrando. Lá em Gênesis capítulo 26, conta a história do filho de Abraão, que é Isaac. A palavra de Deus fala que Abraão era muito rico, passou os bens para Isaac. E a palavra de Deus fala que Isaac teve um momento na vida dele que ele passou a cidade estava passando muita crise, era calor muito grande, e a forma do povo ali enriquecer, crescer, prosperar, era pela agricultura. E a palavra de Deus fala que quando Isaac, ele estava passando por uma crise lá na terra, porque não chovia, a palavra de Deus fala que Isaac, ele herdou do seu pai alguns poços, e nesses poços tinham água. Então o que eles faziam naquela época? Eles cavavam poços, e quando eles começavam a cavar poços, eles iam até o fundo, e eles encontravam água. Então esses poços que tinham água, era a fonte de lucro deles, porque era aquela água que eles iam se alimentar, era aquelas águas que eles iam tomar banho, era aquelas águas que eles iam alimentar os animais, era aquelas águas que eles iam regar as plantas para crescer, prosperar. E a palavra de Deus fala que eles começaram a crescer, ficar ricos, Isaac. E a palavra de Deus fala que os filisteus ficaram com inveja de Isaac. O que eles fizeram? Eles entulharam os poços de Isaac. Porque o que é o entulhar? O entulhar é você impedir que a vida de Deus flua. Então qual que é a forma do diabo impedir que você flua, que você transmita a vida de Deus na sua própria vida? É entulhando os poços. E aí o que Isaac fez? A palavra de Deus fala que Isaac foi lá e depois criou mais 3 novos poços e começou a crescer e ficar rico novamente. O que é você cavar? Isso é um processo. Então é interessante que Jesus, você vê aqui no contexto, Jesus não está chamando ninguém para seguir uma religião. Jesus está chamando você para se relacionar com Ele. Quando você começa a cavar poço, você está de alguma forma, você está cavando um relacionamento com Ele. Mas quando você chegar no ápice desse relacionamento, você achou água. É vida que vai começar a fluir para o resto da sua vida. E você que achou água pessoalmente, você vai ser uma fonte de bênção para as pessoas ao seu redor. Porque todos ao seu redor vão começar a ser abençoados pela sua experiência com Deus. Então para um homem, para uma mulher que teve uma experiência com Deus, a principal questão que você precisa ter é o seguinte: a vida de Deus sempre precisa estar jorrando. Não existe vida cristã fria, não existe vida cristã apática, não existe vida cristã sem vida, sem alegria, sem paz. E mesmo assim tem pessoas que vêm para o encontro, tem um encontro poderoso, vêm para o culto e às vezes não conseguem receber nada, não conseguem ter nada. Por quê? Porque de alguma forma um poço da sua vida, uma área da sua vida não foi cavada, ou aliás, foi cavada, mas de alguma forma alguém entulhou os seus poços. E o que acontece? A vida não flui. O que é vida? É alegria, paz, satisfação, descanso, harmonia, unidade, vida, prosperidade, crescimento. E quando isso não vem, provavelmente é por quê? Porque tem poços na sua vida que foram entulhados por alguém, ou por você mesmo, ou por alguém que no caso aqui foram os filisteus. O que Isaac fez? Ele entulhou. Aí depois até uma pregação isso aí, ele foi lá e fez 3 novos poços, e a Bíblia fala que ele enriqueceu por conta disso. E aqui eu gostaria de falar, porque isso é muito importante. Por que tem pessoas que vão, por exemplo, para o encontro? Eu não consigo. As pessoas vão para o encontro poderoso, 3 dias poderoso com a vida, poder de Deus, e não consegue dar continuidade. Porque na verdade, passa um dia, 2, 3 dias, aquele poço que de alguma forma foi desentulhado lá no encontro, ele foi para o mundo entulhou, aí não sai vida. Aí ele fala: não, eu não estou com vontade de ir para o culto, eu não estou com vontade de ir para a célula, eu não estou com vontade de compartilhar com os irmãos, eu não estou com vontade de viver a vida da igreja. Não é que você não está com vontade, é que não tem vida. Meus irmãos, como eu falei para você, é simples. A sua falta de vontade. Tem uma pessoa que não tem sede. O que é isso? Isso é doença.
Isso é uma doença. Aí quando uma pessoa fala que não tem vontade, não quer, não sinto falta, o fato de você não sentir falta de ouvir uma palavra de Deus, de ser abençoado, o fato de você não sentir falta da família de Deus, que vai viver a eternidade com você, meus irmãos, isso é porque a vida de Deus parou de fluir faz muito tempo. Alguém entulhou os poços, alguém entulhou os poços da sua vida. Eu não quero liderar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, não quero trabalhar. Irmãos, é fácil nessa hora a gente falar, não quero. Irmãos, é simples, isso chama-se não tem vida, não tem vida. O que eu faço, pastor? Faz o que Isaac fez, vai cavar um outro poço. Quando você cavar um outro poço, você vai perceber, vai começar a jorrar vida. Agora, tem áreas da sua vida que eu imagino que tenha poços entulhados, e quando você não desentulha esse poço, às vezes, ele vai afetar outros poços da sua vida, em outras palavras, outras áreas. Tem pessoas que vêm para a igreja feliz da vida, tal, não sei o quê, e começa, aí o que acontece? Mas a vida do casal, a vida da pessoa, a vida profissional da pessoa, não frutifica, não traz alegria, não traz satisfação, sabe, não acontece nada, aí ela fica o quê? Desanimada. O que é desanimado? Porque a vida não flui. E aí, se ele não conseguir desentulhar o poço dessa sua vida pessoal, desse contexto pessoal que ele está passando, vai afetar onde? A vida conjugal, vai afetar o relacionamento com Deus, vai afetar o seu empreendimento, vai afetar a sua vida profissional. E aí, o que acontece? Essa morte vai acontecer, se alastrar por toda a sua vida e vir um câncer terminal. E aí com certeza vai falar, foi fulano que falou mal de mim, o outro que não me deu atenção, porque fui roubado, porque eu fui injustiçado. Meus irmãos, é simples, tudo isso aconteceu porque um dia a vida parou de fluir. Um dia a vida parou de fluir. Nós precisamos reconhecer isso. Então, por exemplo, eu acabei de falar uma coisa que aconteceu aqui comigo. Eu fui com esse sentimento, eu fui comer com o Eloá no restaurante grego, e depois eu fiquei com aquele sentimento, nunca mais vou fazer isso. Poxa, irmãos, eu fiz aniversário de 13 anos de casado. Eu dei um sapato lá para Eloá de R$700. Depois eu fui lá, eu vou fazer uma viagem com ela, vou fazer um cruzeiro com ela, e comprei lá quase R$500, um maiô para ela usar. Aí no ápice do negócio do restaurante, eu não consegui comer o melhor prato porque não estava preparado. Não é uma angústia. Você vai falar, o que é isso? Eu falei, nunca mais que eu faço isso. De alguma forma a vida parou de fluir. Como eu percebi, chega lá no restaurante, em vez de dar atenção para ela, eu não consigo dar atenção para ela porque eu estou com fome. Não, pede esse arroz com feijão com nome grego aí, vamos comer agora, depois a gente vê o que vai acontecer. Eu não falei para ela, cheguei em casa, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. Poxa, eu planejei, porque eu planejei. Se você é homem de Deus, você planeja essas coisas para sua esposa, e você vai ter muitas recompensas. E eu planejei, aí cheguei lá na hora, agora eu vou comer queijo com alface, mas com nome grego, é chique pelo menos, é grego. Mas eu gostaria de falar, meus irmãos, como que nós cuidamos dessa fonte? Porque como eu falei para você, é simples. Se a vida de Deus flui, você pode ter certeza, todas as áreas da sua vida vai trazer alegria, gratificação. Irmãos, eu estou percebendo que está muito quente aqui, eu não sei o que aconteceu com o ar-condicionado. Foi consertado fiz uma limpeza semana passada, mas eu acho que ele entulhou os poços ali, porque não é possível. Essa semana a gente vai ver o que aconteceu. Mas vamos lá, fica só não mexer muito aqui. Eu queria então compartilhar aqui rapidamente, como que nós podemos cuidar dessas fontes, dessa fonte de água. A primeira coisa que nós precisamos entender, que o que Jesus falou é o seguinte, o que flui de nós é vida. E se você percebe que não flui vida em alguma área da sua vida, você pode perceber que está faltando Jesus. Você está com sede, mas infelizmente você não está indo saciar a sua sede no lugar certo. Você está querendo saciar a sua sede às vezes com Coca-Cola, com café, com algum outro tipo de bebida. Você não está saciando em Jesus. E o que ele fala? Que ele vai jogar dentro de nós o que? Vida. E se você de alguma forma não flui vida, o que vai acontecer? Vai fluir morte. O que é sintomas? Alguns dos sintomas de morte que não é vida. A primeira coisa, que são sintomas que a vida de Deus não flui, é quando você tem uma vida triste. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é alegria no espírito, e só há tristeza. Tem pessoas que chegam em casa, está com o marido, está com os filhos, com a vida profissional tal, mas é uma tristeza dentro de si. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa para você, tem morte aí.
Eu não vou falar que está jorrando morte, é vida que parou de jorrar. O que é tristeza? Tristeza, meus irmãos, é um sentimento de insatisfação acompanhado por uma depressão pessoal. É você se deprimindo. Às vezes eu converso com pessoas e você vê que a pessoa não tem motivo. A pessoa está reclamando, murmurando da vida. Outro sintoma de uma pessoa que não joga a vida é medo. É medo. A pessoa, ela não tem coragem de falar que ela tem medo, mas ela começa a atribuir. Aconteceu uma coisa poderosa. Eu tenho uma filha de 5 anos e ela tem medo até da sombra. Ela entra no elevador, se você entrar no elevador com ela, fala bom dia, ela trava assim, mas ela não responde. Depois eu fico falando, minha filha, você precisa ser educada. Se a pessoa falar bom dia, fala bom dia. Se a pessoa falar boa tarde, fala boa tarde. Ela, boa tarde, não, já descemos do elevador, não adianta mais. Mas quando a pessoa falar, fala bom dia, boa tarde. E aí teve o seminário, eu não sei se você viu aqui na foto, teve um coral. As criancinhas colocaram a camisetinha, as crianças vieram ensaiar aqui na sexta-feira. E desde segunda-feira eu estou lá, minha filha, você não vai cantar, eu e a Eloá, você não vai cantar no coral? Ela falou assim, não quero, não vou, não gosto. Mas eu sou pai dela, eu estou percebendo que minha filha não quer cantar porque ela está com medo, com vergonha das pessoas olharem, de expor ela, está simplesmente com vergonha. E ela fala que ela não gosta, não quero. E lá na minha casa, a minha filha, a Valentina de 5 anos é a que mais canta. Ela canta todos os louvores do culto, sozinha. Às vezes ela está lá brincando no quarto, cantando. Deixa ela, não, os louvores que a gente canta aí, eu não vou lembrar. Mas ela canta, deixa queimar, ela fica cantando. Mas você chega no quarto, ela para de cantar. Imagina eu chego no quarto, ela para de cantar. A Eloá chega no quarto, ela para de cantar. Então, às vezes a gente está indo para... Está indo no carro, eu, a Eloá e somente ela, às vezes, e ela começa a cantar, porque ela está entretida ali, ela nem sabe, de repente eu olho para trás, ela para, você percebe que ela tem medo, tem vergonha. E aí o que aconteceu? Ela falou que não ia cantar no coral, tudo bem. E aí, sexta-feira eu estava aqui ensaiando, eu desço da minha sala, eu entrei aqui, aí está minha filha sentada ali, ela estava com o tablet no colo, olhando para o coral, cantando com o coral. E eu falei, minha filha, vai lá ensaiar no coral, não quero. E ela também tem vergonha até para orar. Isso é medo. E ela chegou e falou o seguinte, aí eu, Eloá, toda vez que elas vão dormindo, nós oramos por elas. E aí a Valentina, porque geralmente a Valentina não ora, ela fala assim, não ora que eu repito. E nesse dia, de sexta para sábado, ela falou assim, papai, para Eloá, mamãe, pode deixar que eu quero orar. Aí ela falou, então vamos orar. Você fala, eu concordo, Senhor Jesus, que o Senhor me dê coragem para eu subir no palco para cantar. Ali, a Eloá respondeu, depois você não sabe o que a sua filha canta, não sei o quê. Depois eu fui lá comprar um presente para ela, um Kinder Joy para ela, porque todos aqueles... Por que eu estou falando? Pode ser simples, pode ser até engraçado, mas você percebe que uma criança de 5 anos, ela precisa vencer seus medos. Porque a palavra de Deus fala que o espírito que há em nós é o espírito de coragem, de ousadia, no espírito de medo, de medridão. E aí você percebe o que acontece. Isso é sintoma do que a vida não flui. Mas de alguma forma, o pocinho dela, uma garotinha de 5 anos, estava entulhado. A vida não estava fluindo. Aí ele estava voltando para cá, porque ela falou que no próximo seminário ela não quer cantar, quer dançar. Glória a Deus. Agora, minha filha tem esse problema. Ela reconhece. E você tem alguma área da sua vida que você tem medo? Aí eu não vou liderar porque eu tenho medo. Meu irmão, o medo na verdade é um sintoma de que há sede, que você precisa beber do Senhor Jesus. O medo de empreender é um sintoma. O medo de lidar com a verdade é um sintoma. Então esse medo que simplesmente o que é? O medo que é? A ausência da vida de Deus. Outro sintoma, ansiedade. O que a palavra de Deus fala? Que nós não devemos nos preocupar com o futuro no Senhor Jesus. Sabe, tem pessoas que não conseguem ver o presente por conta do futuro, mas não é o futuro bênção. Eu estou com medo de morrer, estou com medo de perder, estou com medo de ficar em doença, eu não posso levar meu filho para nada, não posso, sabe, é medo. Por isso que a palavra de Deus fala, deixa o mal para amanhã, que o mal de amanhã vive o mal de amanhã. Mas tem pessoas que não conseguem, vivem num casulo. Isso na verdade, meus irmãos, não é, tem coisa que é prudência, mas você percebe que às vezes é medo, entrar alguma notícia, pronto, é medo. Outra coisa, raiva. Eu não sei se você sabe, raiva é uma doença contagiosa.
Você sabia que raiva é uma doença contagiosa? Ninguém pega uma gripe e raiva. Não, raiva é uma doença contagiosa, é quando alguém te mordeu. Quando você fala assim, eu estou com muita raiva, é que um cachorro te mordeu. Mas tem nome, CPF, RG, tal. Mas é raiva. E essa raiva, o que é? Um sintoma do quê? Que a vida não flui. Outra coisa, sentimentos descontrolados. O que é sentimentos controlados? Lá em Tiago, capítulo 4, verso 1, fala que, Tiago pergunta assim, Tiago, irmão de Jesus, por que vocês vivem brigando? Aí o próprio Tiago responde, sabe por que vocês vivem brigando entre vocês? Por causa de sentimentos dentro de vocês que vocês não conseguem controlar. E como vocês não conseguem controlar esse sentimento de raiva, medo, ansiedade, vocês ficam brigando entre vocês. Quando vocês não conseguem identificar que na verdade vocês não têm vida fluida dentro de vocês, vocês ficam brigando entre vocês. Alguém conhece gente assim? Isso são sintomas do que, meus irmãos? Sintomas que a vida de Deus não flui. Agora, que tipo de cuidado nós devemos ter para a fonte fluir? Como eu falei para você, em cima de um sintoma você sabe, não é normal eu estar brigando com a minha esposa, não é normal eu estar brigando do jeito que eu brigo com a minha esposa. Eu casei com a minha esposa, eu não sei quantos anos você tem de casado, eu fiz 13 anos, mas quando eu casei com a minha esposa, eu brigava muito com ela, mas era um sintoma. Quando chegava no jejum de 21 dias, meu Deus do céu, irmãos, parece que era a sucursal do inferno, era lá na minha casa ali, que eram as brigas, e você ia ver os sintomas da briga, os motivos, é toalha, é porque não lavou a louça, sabe, coisa que você consegue até relevar, mas e o que aconteceu? Eu comecei a diagnosticar isso. A Eloá uma vez chegou e falou assim para mim, você já percebeu que nós só brigamos quando chega o jejum de 21 dias? E você é o pastor da igreja? Você percebi, nunca mais, meus irmãos, briguei, porque eu percebi, eu preciso desentulhar o poço, porque nessa área eu não consigo fluir, só começar o jejum. Por quê? Começa o jejum, eu brigo com a minha esposa, eu venho ministrar para você. O que eu vou ministrar para você? Eu não vou ministrar a vida, eu vou ministrar a morte, mas eu consegui diagnosticar. Então quando você consegue diagnosticar o sintoma, é muito fácil, meus irmãos. Mas eu quero falar aqui dos sintomas de uma vida que flui na vida de Deus, para nós orarmos. A primeira coisa que nós vamos entender para cuidar da fonte é o seguinte: nós não podemos se preocupar com os entulhos que ficam fora da nossa vida. Os entulhos fora das nossas vidas, meus irmãos, ele tem poder, desde que você, como que eu posso dizer, quando você atribui um valor que na verdade ele não tem. Mas a palavra de Deus fala que quem mantém o fogo aceso, sou eu e sou você. Não é a sua esposa que vai fazer você ser uma pessoa apaixonada por Deus, não é o seu marido, ele pode te empurrar, não é o seu líder, não é o seu pastor. Sabe, quem tem que comer do Senhor diariamente é você. Eu posso dar aqui um nível de comida espiritual para você, eu posso amassar essa comida para você e dar na sua boca, mas chega uma hora na sua vida que você precisa aprender a comer sozinho. Você imagina que você só consegue ficar bem na vida cristã se você tem um anjo da guarda 24 horas na sua vida, é quando você tem um líder 24 horas na sua vida. Então você percebe o que são esses entulhos? Esses entulhos na verdade são opiniões de terceiros, são terceiros às vezes querendo entulhar o seu poço. Como que eu faço, pastor, para quando algum entulho vem de fora, às vezes afetando a minha vida? Você precisa aprender a liberar perdão. Eu não sei se você sabe, dependendo do nível de relacionamento que você tem com a pessoa, ou a pessoa vai te magoar, ou ela vai te decepcionar, ou ela vai levar você à frustração, ou ela vai levar você a desiludir. E dependendo do nível de relacionamento que você tem com essa pessoa, você abre mão de muitas coisas. Mas por quê? Porque de alguma forma o entulho de fora te afetou os poços de dentro. Aí o que aconteceu? Aquele sentimento na verdade levou você a entulhar os seus poços, e é você que é prejudicado. Um exemplo aqui, o que nós vamos fazer nessa situação? Nós precisamos aprender a liberar perdão. A minha esposa está ali, mandou uma mensagem, é 14 anos de casado, tá? Ufa! Tem que liberar perdão. 2 strikes. Mas irmãos, por que eu estou falando isso? O que é você
como que você tira o entulho? Como eu falei para você, nessa vida, irmãos, a gente vai dar com gente que vai nos magoar, vai decepcionar, nós vamos dar com inimigos, nós vamos lidar com pessoas que são amigos próximos, que vão nos decepcionar, que vão nos frustrar. Mas agora, quando a atitude que a pessoa fez te leva a você entulhar o seu próprio poço, você está morto. O que acontece? O que é liberar perdão? Você imagina que vem uma cobra e te morda, uma cobra venenosa. O que você faz quando uma cobra te morde? E você sabe que tem veneno, o que você faz? Você vai correr atrás da cobra? Até achar a cobra e dar uns tabete na cobra? Porque quando você achar a cobra e for dar uns tabete na cobra, você já morreu com o veneno da cobra. O que você precisa fazer quando a cobra te morde? Primeiro você precisa procurar o antídoto, para que o veneno que aquela cobra gerou no seu coração seja removido. E aí depois que o veneno for removido, você vai ver o que você vai fazer com a cobra. Às vezes você vai manter um relacionamento com a cobra ali, com a cobra, porque você quer ganhar ela para Jesus, mas você vai ficar agora precavido para que ela não te morda. Mas a primeira coisa que você precisa ter quando a cobra te morda é tirar o veneno da cobra. Porque na verdade o veneno da cobra vai te fazer mais mal do que o sentimento que você tem pela cobra. E aí o que tem? Quando você usa um antídoto correto, o que vai acontecer com você? A vida vai continuar jorrando para a eternidade, você vai continuar tendo vida. Mas o problema é quando nós permitimos que entulhos venham entrando nos nossos poços, quando nós permitimos que certos entulhos vão entrando em áreas das nossas vidas, e a vida não flui mais. Isso é a pior coisa de tudo. Segunda coisa, é conhecer cada um desses rios de vida, conhecer cada um desses rios de vida que flui. Então nós precisamos entender e compreender que cada área das nossas vidas flui um rio. Por isso que ele fala rios e vida. Então cada área da sua vida o Senhor precisa se manifestar. Às vezes na sua vida ele precisa se manifestar na sua vida pessoal, ele precisa se manifestar, por exemplo, na vida profissional. Mas na vida do seu marido ele precisa se manifestar na área espiritual. Então você percebe que cada área da sua vida você precisa perceber sintomas. Então você percebe que tem um nível de fé, a esposa tem um outro nível de fé, mas você precisa perceber qual é o rio que precisa fluir da sua vida. Por que eu não consigo liderar? Por que eu não consigo me relacionar? Por que eu não consigo frutificar? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu continuo com esse sentimento de tristeza, com esses sentimentos descontroláveis nessa área? Por que é só eu falar daquele irmão, daquela irmã, eu fico com um sentimento de raiva, de ódio? O que é isso, meus irmãos? São áreas da sua vida que você precisa perceber, precisa fluir. E nós precisamos entender, cada área da sua vida precisa fluir um rio, um manancial precisa fluir. Então, nisso, meus irmãos, nós somos um corpo. Então tem coisas que fluem de maneira clara, nítida na minha vida, mas tem coisas que vai fluir clara, de maneira nítida, de maneira mais forte na sua vida. No casamento é a mesma coisa, numa vida conjugal é a mesma coisa, no empreendimento é a mesma coisa, na sua saúde, na sua vida ministerial, na sua liderança é a mesma coisa. Mas a vida de Deus precisa fluir em todas as áreas. Quando que a vida para de fluir? É quando de alguma forma tem entulho lá no poço. Às vezes foi um filisteu que jogou entulho lá no poço, às vezes você que permitiu. Mas o que nós vamos fazer? Tirar do entulho o que impede o rio de fluir. Eu estou falando aqui meia hora para você, meia hora não, já passou, só para você entender que a vida de Deus é simples. Quando eu encontro esses sintomas, eu ataco esses sintomas. Quem tem criança aqui sabe, está com febre. A febre às vezes pode ser vários tipos de sintomas. A febre às vezes pode ser infecção urinária, pode ser um verme, algum vírus, vários tipos de sintomas. O que você faz com o seu filho quando ele está com febre? Tem pessoas que na verdade o filho já espirrou e já leva lá para a UTI do Einstein. Tão desesperado que é, não é isso? Agora, se você vê um sintoma de febre na sua vida espiritual, na sua profissão, no seu casamento, corre, meus irmãos, corre para Jesus, porque essa febre, alguma coisa está acontecendo. E o terceiro, para nós concluirmos, nós precisamos abraçar essa vida cristã.
abraçar esse estilo de vida. O que Jesus fala? Se seu irmão te dá um tapa numa face, dá outra face para ele. Jesus não está falando aqui de briga não, tá? Nem de boxe, nem de muay thai, nem dessas coisas. Mas o que Jesus está falando? A partir de hoje, não pague o mal com o mal, pague o bem com o bem. Mas como, meus irmãos, que eu vou pagar o mal com o bem? É quando a vida de Deus flui. Porque o perdão, meus irmãos, é divino. O perdão não é terreno. E quando você decide perdoar a pessoa, o perdão, na verdade, quando você decide perdoar a pessoa a quem, na verdade, merece outra coisa, na verdade, você está chegando num nível onde, na verdade, a pessoa não está sendo perdoada, ela está sendo abençoada por você. Então, quando você decide perdoar a pessoa, sendo que a pessoa fez injustiça com você, sendo que a pessoa caluniou você, sendo que na verdade a pessoa, realmente, às vezes o nosso desejo é carne, você deseja um mal para a pessoa, às vezes você deseja a mesma coisa que a pessoa fez para você, você deseja para ela. A palavra de Deus, não faça isso. Não contribua o mal com o mal, contribua o mal com o bem. Mas a palavra de Deus fala que quando você faz isso, meus irmãos, você está sendo um canal de bênção na vida dessas pessoas. Porque na verdade o perdão, quando você está liberando na vida da pessoa, você está abençoando a pessoa. E você pode ter certeza, essa é a atitude mais nobre de um homem de Deus, é liberar perdão na vida de uma pessoa, liberar perdão em circunstâncias onde na verdade você está sendo injustiçado. E como que eu consigo fazer isso? Fluindo o rio de Deus. É quando a vida flui. Quando a vida flui, meus irmãos, você perdoa. Quando a vida flui, meus irmãos, para a pessoa que recebeu é perdão, mas para você que liberou é bênção de Deus na sua vida. Você pode ter certeza, é o próprio Deus que vai te recompensar. Amém? Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Viu como é simples a vida cristã? Não é simples a vida cristã? E por que nós complicamos a vida cristã? Por que nós complicamos aquilo que é simples? Fala para mim, por quê? Então, você percebe? Eu falei para você aqui, existem sintomas. Existem sintomas de que na verdade a vida de Deus parou de fluir através da sua vida. A palavra de Deus fala que rios fluirão, é transbordar. Então deixa eu te falar, a promessa para você e para mim é muito simples. Vai fluir vida, vai transbordar vida. É interessante que Jesus ele fez uma promessa maravilhosa para as pessoas que estavam ouvindo esse contexto. O que ele falou? Olha, se você beber dessa água e crer conforme as escrituras dizem ao meu respeito, eu vou te abençoar. Aí ele deu uma outra promessa que é mais poderosa ainda. E quando você ser abençoado, as pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas também. Geralmente é coisa de casal que faz isso. Está irritado, tal. O que a esposa pergunta? Você já comeu hoje? Não é isso? Você está com fome? Você precisa comer, vamos lá, vamos comer. Aí resolve o assunto. Então, quando a pessoa, você percebe que ela está irritada, ela está desmotivada, como aconteceu com a pessoa que eu fui conversar, está desmotivada, o que essa pessoa precisa da vida de Deus. Para de atribuir problema naquilo que você permitiu. A pessoa pode ter feito injustiça na sua vida, mas não seja você a pessoa que vai permitir o túnel que você cavou para que o mal que a pessoa fez para você venha influenciar o seu relacionamento com o Senhor. Isso é uma tolice tão grande, meus irmãos, uma tolice tão grande. Mas o que nós temos aqui para desfrutar do Senhor, o que é a vida dele? E isso é muito simples, não tem nada de complicado, é simples demais. Se você vem para o culto, venha para o culto para beber do Senhor. Deixe os seus problemas de lado, porque os seus problemas, com certeza, ele potencializa a sua fome, ele potencializa a sua sede. E com certeza você desidratado, com mais sede, com mais fome, como eu falei para você, quais um dos sintomas? Você não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você não consegue retribuir o bem com o mal com o bem.
porque você não consegue pensar, porque o sentimento aqui, você quer remover aquele sentimento. A vida cristã é simples. Você está triste? Bebe do Senhor. Você está angustiado? Bebe do Senhor. Você está ansioso? Bebe do Senhor. Você está com um sentimento descontrolado? Pastor, eu não sei se é raiva, angústia, eu não sei nem, mas eu tô com depressão. Bebe do Senhor. Você está com medo de fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer? Bebe do Senhor. Isso é simples demais. Quando você bebe e crer conforme as Escrituras diz, ao seu respeito, ao meu respeito, a palavra de Deus fala que a vida de Deus vai fluir da sua vida. Vai fluir da sua vida. E você vai ser abençoado. O seu casamento vai ser abençoado. Os seus filhos serão abençoados. Onde você vai trabalhar vai ser abençoado. O ambiente onde você estiver inserido vai ser abençoado. Onde você colocar a planta dos seus pés será abençoado. É você? Não. O que é? É a vida de Deus fluindo através de você. Então o que nós temos de mais importante na vida cristã, o que é? É a vida de Deus. É a vida de Deus. Não permita que nada venha entulhar os seus poços. Os poços aqui falam de cada área da sua vida. Nós vamos louvar o Senhor. Eu vou fazer um apelo. Vem com cada área da sua vida falando aqui: Senhor, essa área está entulhada, mas hoje eu decido tirar todo o entulho. Essa área está praticamente perdida, cheia de entulho. Hoje eu decido tirar todos os entulhos. Hoje eu decido mergulhar na água. Hoje eu decido jorrar. Hoje eu decido transbordar de vida, mas vai mudar. É instantâneo. Irmãos, alguém aqui já teve muita sede e bebeu uma Coca-Cola de 2 litros? Apesar que não faz bem, né? Mas sabe quando está com aquela sede, aí você vai correndo. Um exemplo mais profundo: quando você está desesperado que você precisa ir no banheiro, a pessoa está lá, o banheiro está ocupado. Mas quando você vai no banheiro, que você precisa urinar, por exemplo, a satisfação é imediata. Quando você está com muita sede, com muita fome, e você bebe do Senhor, meus irmãos, a satisfação é imediata. É imediata. E quando a satisfação é imediata, você começa a pensar e raciocinar da forma correta. Aí você pode viver. Agora sim, eu acredito conforme as Escrituras, porque eu nunca mais quero andar com uma vida sem um sentimento do que? De saciez. Gostaria que você levantasse seu lugar.